check it. E aí gamers, e aí zumbis, aqui é o Zelf. Estou aqui hoje com o segundo episódio de Pensamentos do Zelf, que é basicamente uma série onde eu filosofo sobre as coisas, eu falo de assuntos. E só pra constar, eu tô gravando seguido, eu gravei o primeiro episódio, eu tô gravando esse em seguida. Mas hoje, particularmente, é um episódio que eu vou falar sobre relatos que aconteceram comigo. Pois é, eu não acredito nem em Deus nem em diabo, eu já quero deixar isso muito claro. Eu não acredito em Deus, diabo, nem nada disso. Mas por experiência, eu sei que tem alguma coisa que a ciência ainda não explica. E as respostas que a religião me deu não me satisfazem. Meramente crença e jogar doutrina na minha cara, eu particularmente não me satisfaz essa resposta. Eu quero a resposta dada, igual a ciência dá. Mas a ciência, ela deu algumas respostas, mas ela não tem resposta pra tudo ainda. E talvez ela nunca tenha, mas pelo menos ela tá sempre buscando, tentando e errando, mas ela tá pelo menos tentando. Eu vou contar agora, eu não vou pegar a minha crença pra ninguém, o que eu acredito, o que eu penso. Eu vou falar teorias e pensamentos meus. Eu vou falar o que eu penso, eu vou falar ideias que eu tive, coisas que eu formulei, teorias, hipóteses e blá 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 blá. Isso não é verdade, assim, eu não considero isso como verdade suprema, porque eu não tenho as respostas concretas ou pelo menos que me satisfaçam para esse tipo de coisa. Também começou desde criança, igual a visões do futuro, que não é bem visão, é uns sonhos, né? Até hoje que eu ainda sonho com isso. Desde pequeno eu tenho sensações estranhas, que eu lembro a sensação até hoje qualquer, uma sensação no meu peito, assim. Eu não sei direito explicar o que é, mas é meio que uma sensação no meu peito. Mas eu parei de ter essa sensação específica. Mas eu parei porque eu quis parar. Eu explico isso um pouco mais pra frente, assim que eu chegar lá. E eu sei que tem alguma coisa por perto, alguma concentração de alguma coisa. E a sensação que eu tenho não é boa, ela não é agradável. Nunca foi. Eu nunca tive essa sensação de forma agradável, ela sempre foi uma coisa desagradável. É como se você sentisse algo, mas a sensação que você tem ao sentir essa coisa não é boa. Deixa eu explicar melhor. É como se você ouvisse um som, só que o som não é agradável. É como se você ouvisse um som e ao ouvir o som, você tivesse a sensação que a audição é desagradável, é mais ou menos assim. Não é que o sentido em si que eu tenho é desagradável, mas é como se sempre que eu ouvisse, sempre que eu sentisse isso, eu só sinto coisa desagradável. É como se você fosse ouvir um som e você só ouviu um som e é um som desagradável. Você sempre ouviu só esse som e ele sempre foi desagradável. É mais ou menos isso. Só que não é um som, eu não escuto quando é esse tipo de coisa, eu sinto. Quer dizer, na época eu não escutava ainda. E tipo, a minha casa tem o quarto dos meus, uma suíte, que é o quarto dos meus pais, agora é o quarto só da minha mãe. Meu pai se divorciou. Tem a suíte, tem um corredor assim. No corredor tem o banheiro, quase de frente pro meu quarto, o meu quarto e daí o quarto do meu irmão do lado. Depois do corredor tem a sala, que aí tem a sacada por um lado e pro outro tem a porta, e do lado daquela porta tem a porta pra cozinha. Na cozinha tem uma outra porta, e daí seguindo a cozinha tem uma pequena área de serviço, e na área de serviço tem uma porta que é um outro quarto, que é uma outra suíte, só que menor, que a gente sempre usou de fundo da casa, de colocar a coisa lá, porque na época moravam os meus pais na suíte, meus pais ficavam na suíte maior. Eu e meu irmão a gente ficava no mesmo quarto, o quarto do lado era o escritório do meu pai. Pois é, no fundo, nesse quarto, quando eu ia chegando perto dele, eu começava a ter essa sensação. E quando eu entrava lá, a sensação era muito forte mesmo. Eu sabia que tinha alguma coisa naquele quarto. E especificamente, que você entra no quarto, aí do lado esquerdo tem a porta do banheiro e na frente teria a cama, mas na época tinha uma parede e perto da porta tinha uma estante. Eu virava naquela posição da estante, ali, mais ou menos naquela parte ali da parede, ali tinha alguma coisa. Aí o foco era ali.
eu tinha certeza. E não era só eu que tinha essa sensação. Meu irmão também tinha. Com o tempo, a coisa foi ficando mais cabulosa. Às vezes eu andava pela casa e eu começava a ter a sensação. Não é só no fundo. A coisa começou a evoluir. Eu parei de só sentir e eu comecei a ouvir um sussurro. Mas um sussurro que falava só uma coisa: o meu nome. Meu nome verdadeiro, porque Zé foi meu pseudônimo. Mas enfim, eu ouvi era só o meu nome. Sussurro assim, baixinho. Mas eu consegui ouvir com clareza, como se fosse um som real. Mas tipo, parecia vir de nenhum lugar específico. Eu olhava pros lados, às vezes quando tinha alguém em casa, às vezes era tipo, já aconteceu na rua algumas vezes. E quando acontecia com alguém em casa, eu perguntava: alguém me chamou? Aí eu falava: não, E se você acha que ainda não piorou, agora vem a pior parte. Não, agora vem a segunda pior parte da história. Muito antes até de eu saber sobre o termo médium, eu já não queria isso. Eu não queria essa capacidade. Porque eram sensações, eram sons e depois imagens que davam medo. Eu passei a ver. A única explicação que eu tenho é espíritos. Eu não sei ao certo, eu não tenho certeza. E eu cheguei ao ponto até de achar que eu tava ficando louco, velho. De verdade, eu era uma criança achando que eu tava ficando louco. Porque o que eu via é o seguinte: eu vou até desenhar. Na verdade, o que eu via era uma coisa muito simples, mas assustadora. Eu tava, por exemplo, na sala, eu andava, então eu olhava assim pros lados. Aí eu olhava pro corredor. Eu olhava diretamente para aquele lugar. Aí como num relâmpago, eu olhava, eu via aquilo sumia. Era quase como um flash. Talvez aquilo seja meramente como o meu cérebro conseguia interpretar aquilo que estava acontecendo. Eu, desde criança, sempre soube a diferença entre real, entre sonho, entre o que eu imaginava voando, lutando contra vilões, aquela coisa. E eu conseguia saber muito bem a diferença entre realidade, sonho e a minha imaginação quando eu estava acordado. Enquanto no sonho, eu poderia até não saber que era um sonho, mas depois que eu acordava, eu conseguia e lembrava do sonho, eu conseguia ver que era um sonho. Agora, o que eu via, essa imagem, ela era diferente de tudo. Ela era diferente da realidade. Ela não era exatamente real. Ela era diferente do que eu imaginava. Eu não sei explicar direito, mas a sensação e a imagem em destaque em comparação com o resto era diferente. Tipo, um pouco na realidade, mas um pouco na realidade, mas um pouco em alguma outra coisa. Tinha vezes que eu via isso com frequência. Muitas vezes. Eu me lembro de uma outra vez ver isso em lugares que não fosse em casa, mas é muito raro. Sempre, até onde eu lembro, acontecia em casa, principalmente no corredor. Principalmente olhando do corredor para o quarto dos meus pais, que é outro lugar que eu sentia mais fraco, mas eu ainda tinha aquela sensação que tinha algum espírito ou alguma coisa por perto. Eu sempre fui sensitivo para energia, esse tipo de coisa. Inclusive, quando eu entrava em centro espírita, eu chegava assim, eu entrava, passava do portão, já começava a sentir aquela sensação bem fraquinho. Eu passava assim mais pra dentro, eu já começava a sentir a sensação mais forte. Não é uma sensação, tipo, ela não é desagradável, ela não dói. Não é agradável, ela não é legal. Agora quando eu colocava os pés dentro, assim, e o ar, até o ar mudava. Tipo, quando eu colocava os pés lá dentro é que eu sentia essa sensação. Realmente, eu sinto incômodo em respirar. É tipo ruim respirar, porque o ar é abafado, é denso. Não importa quão bem ventilado esteja o lugar, o ar é muito abafado, sabe? É difícil respirar. Mesmo com as janelas abertas, com o ventilador ventando, o ar de lá é abafado. Eu perguntava pra minha mãe se ela tinha essa mesma sensação. Ela falava que não. Eu ficava assim: cara, é só eu? Não é possível. O ar aqui tá abafado, parece que tá tudo fechado, parece uma estufa. Aí eu perguntava pro meu irmão falava que ele também sentia o ar abafado e muito desagradável. E pra finalizar, acho que uma das coisas mais bizarras que aconteceu na minha vida. Eu ainda era a época, eu tinha uns
7 para 8 anos de idade. Eu e meu irmão, a gente tomava banho junto, às vezes. E às vezes eu simplesmente ficava sentado do lado de fora esperando ele tomar banho. Às vezes ele ficava do lado de fora me esperando eu tomar banho, mas às vezes eu que esperava ele tomar banho do lado de fora do box. Eu tava lá sentado na privada. Aí eu comecei a sentir aquela sensação de que tem alguma coisa próxima, espírito ou alguma coisa assim. Aí eu comecei a sentir que aquilo tava aproximando. A sensação começou a ficar muito forte, velho. E tipo, é uma coisa que eu sinto no meu peito e tipo, começou a ficar muito forte. Foi ficando cada vez mais forte, como se algo estivesse se aproximando muito rápido pra cima de mim. E começou a ficar tão forte, mas tão forte, comecei a sentir dor. Uma dor imensa, cara. Que quase como se arrancasse o meu peito fora, assim, velho. Foi uma dor muito intensa. Eu gritei de dor. Meu irmão, assim, assustou. Aí meus pais vieram correndo pro banheiro, achando que eu tinha me machucado. Eles perguntaram o que foi que foi. Eu, nossa, meu peito, assim, tá doendo. Sensação, assim, muito forte. Eles me pegaram e me levaram pra sala. A hora que eles chegaram, assim, a sensação tava começando a passar já. Aí eles me levaram pra sala, acalmei e tal. Tipo, quando eles me pegaram, eu falaram, não, foi só um susto, Mas eu te digo, não foi um susto. Eu realmente senti dor. Muita dor. E eu relacionei aquela dor com estar sendo esfaqueado. Eu não sei porque eu relacionei, mas eu relacionei. Se for alguma dica pra algum psicólogo, ou alguém aí paranormal, sei lá. Eu não tive a sensação de estar sendo esfaqueado. Eu relacionei aquilo com estar sendo esfaqueado. Mas eu tive a sensação de alguma coisa estar arrancando meu peito fora. Essa sensação de estar alguma coisa, tem algum espírito, alguma coisa perto, foi tão forte que doeu fisicamente em mim. Foi a única vez que eu senti aquilo tão forte que doeu. Aí com o tempo eu fui sentindo que eu escolhi passar a não ter. Eu realmente escolhi passar a não ter. E com o tempo eu fui parando de ter. Eu fui sentindo que eu parei de ver, ouvir e ter essa sensação específica. Mas então é isso. Esse foi o relato. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, clique com você, adicione os favoritos, compartilhe com os amigos. Inscreva-se no canal. Sério, ajuda muito. Comenta aí o que você acha. Discute crenças, pensamentos, teorias, hipóteses, explicações com respeito, de boa, cara. Eu mesmo não tenho uma resposta específica para isso tudo, assim. Eu tenho várias explicações religiosas, científicas, mas nenhuma delas me satisfaz propriamente. Se você gostou da série, apoie, compartilhe e tal. Dá um gostei também para mostrar que você tá gostando da série. Valeu, falou.